Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Gomes. Eu sou o diretor e supervisor clínico do Instituto Mineiro de Gestalt Terapia. Sou também o professor do curso Gestalt Terapia, Fundamentos e Técnicas. E essa aula que vocês vão assistir agora, sobre a ideia de ser humano para a Gestalt Terapia, é uma aula sobre existencialismo. Na verdade, uma aula introdutória. A gente não vai falar nem de principais autores, nem da história do existencialismo. A gente, na verdade, vai discutir uma série de temas extremamente importantes para a psicologia, para a psicoterapia, para a gestalt terapia, mas temas muito importantes para qualquer pessoa que queira refletir sobre a própria vida, que queira olhar para a sua própria vida de uma forma mais aprofundada, questionar suas escolhas, o seu caminho. Então, a gente vai passar por diversos conceitos, como a ideia de liberdade, o que é responsabilidade, a ideia de culpa, as consequências das escolhas que fazemos, a diferença entre escolhas e decisões. E a partir desses conceitos, a gente vai começar a ter uma clareza do que é o ser humano para a Gestalt terapia e da forma como a gente vai realmente conduzir um processo terapêutico, ou mesmo para as pessoas que estão submetidas a um processo terapêutico, isso também pode ser muito útil para repensar a própria ideia do processo terapêutico. Essa aula é uma aula integrante do curso Gestalt Terapia, Fundamentos e Técnicas, é uma das primeiras aulas. Ela é, na verdade, uma fusão da aula 2 com a aula 3, né? O curso que a gente disponibiliza pela Hotmart. São ao todo 36 aulas, então vocês vão conhecer um pouquinho do curso por dentro. Vocês vão perceber que é uma aula que foi gravada ao vivo. Então, o tempo todo nessa aula, eu estou questionando e sendo questionado pelos alunos, a gente está discutindo a temática e, aos poucos, a gente vai construindo os conceitos que vão balizar a ideia de ser humano e a ideia também da nossa prática clínica. Espero que vocês gostem bastante, espero que fiquem interessados no nosso curso. Em breve, a gente vai fazer esse relançamento e boa aula para todos. Então, a gente vai começar, primeiro eu vou começar fazendo, localizando em que ponto a gente está. Agora a gente vai efetivamente começar o primeiro fundamento filosófico, que é o fundamento antropológico, depois a gente vai para o ético, depois a gente vai para o epistemológico. E o nosso fundamento antropológico é o existencialismo. Então, eu quero começar, gente, abrindo um debate com vocês, de preferência, tá levantando a mão, porque quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, fica muito difícil. Mas eu vou fazer também uma estatísticazinha, por uma questão que eu vou apresentar para vocês aqui agora. A primeira questão é essa aqui. O ser humano é livre? E aí, eu vou até ampliar a minha tela. Eu vou fazer assim. Quem acha que o ser humano é livre, faz assim para mim. Quem acha que o ser humano não é livre, faz assim. Então, deixa eu fazer minha estatística, vai lá. E quem está com o vídeo desligado, liga o vídeo e vota. E fica um tempinho até eu ver todo mundo, tá? Não tem o meio, tá, gente? Se posicione para a gente poder discutir. É assim, livre, não é livre. Podem começar. A gente não se posicionando, vamos lá. Eu não vou ver ninguém. Ninguém acha que é livre? Alguém acha que o ser humano é livre? Fabiana, Rodrigo, Tiago. Tá, quase toda. Isabelle também acha. Tem uma galera aí que é livre para não opinar, pelo que eu estou vendo. Então, vamos lá. Alguém que acha que o ser humano não é livre, me explica por que ele não é livre. Oi? Alguém que acha que o ser humano não é livre, me explica por quê. Thales? Bom, eu acho que o ser humano não é livre porque, principalmente para a gente viver em coletividade, né?
E tem uma série de, perdão, fatores conjuntos que, um pouco de nervosismo, né? Mas é um pouco, Filho! mas acho que é uma série de fatores que envolvem essa falta de liberdade. Por a gente viver em sociedade, a gente não é livre para fazer totalmente todas as escolhas. Por exemplo, eu não posso Calma, calma, escolher calma, ser calma, rico. calma, calma, que eu quero ir anotando. Então, peguei essa frase. A gente não é livre para fazer todas as coisas. Isso. Eu não posso escolher. Fazer tudo. Ah, Então, Filho! tem alguém com áudio alguém, ligado aí, gente. Gritando Oi, comigo. eu, desculpa. é, mas aí para mim, a gente não tem essa liberdade para fazer tudo, para a gente viver em coletividade. Então, muitas vezes, assim, como a gente vive um cenário de desigualdades sociais, então também há uma desigualdade de oportunidades. A pessoa que não ascendeu socialmente na vida, não quer dizer que é porque ela não ela não é livre para simplesmente ascender socialmente. Ela pode ter todos os aspectos, por exemplo, cognitivos, inteligência, mas se às vezes ela não tiver uma condição financeira ou um timing correto da vida dela para ela fazer essa ascensão, ela pode permanecer estagnada na condição social dela. Mas, Então, Thales, deixa assim, eu te perguntar. Alguém no mundo inteiro pode fazer exatamente o que quiser? Alguém pode hum, voar? Ó, pode. Alguém pode anular a lei da gravidade por um breve momento? Alguém não, mas pode efetivamente ler a mente do outro? Alguém pode efetivamente se tornar imune a qualquer tipo de câncer? Alguém é é, capaz de ser completamente livre no mundo, mesmo que tenha 130 bilhões de dólares? mas aí isso está Não, não, interferindo não. É uma no... pergunta. É uma pergunta. Sim ou não? Ah, sim. Não. Não. Então você concorda comigo que absolutamente ninguém no mundo, independente se é rico ou pobre, pode fazer o que quiser. Ó, Uhum, eu também concordo. concordo. Por quê? Porque há leis, e há leis que não são leis humanas. Né? Há leis que são Uhum. naturais e o povo ainda não consegue. Né? Lei humana, os ricos conseguem comprar, vender, negociar. Lei Sim. natural não deu ainda não. Não tem propina para acabar com a lei da gravidade, correto? Então, o que eu vou concordar plenamente com você? Ninguém pode fazer tudo. Ninguém. Tem Uhum. gente que pode fazer um tanto de coisa. Tem gente que pode comprar iate. Tem gente que não pode comprar nem bicicleta. Mas tudo. Porque quando a gente está fazendo uma reflexão filosófica, olha bem, eu não estou falando de fulano nem beltrano, eu estou falando do ser humano. Okay? Uhum. O ser humano é limitado. Alguns são muito limitados, outros são menos. Sim, sim. Tem a ver também com o que que a gente está abordando como liberdade, né? Ser livre. É livre para fazer escolhas, livre para fazer o que quiser, livre para... Interessante seu ponto, mas a gente já volta nele. Tá bom. Lícia, Oi. diga. Então, bom, eu entendi a sua pergunta como liberdade. Na verdade, não existe por causa, no caso de mulher, existe padrões. Então, acho que os padrões impedem muito a gente de ser livre. Então, como é que seria uma pessoa livre? Livre de padrões. Livre de padrões. E você acha possível ser livre de padrões? Acho que não. Certo. Quem mais, gente? Amanda. Eu já estou engatilhada para poder falar sobre eu achar que o ser humano é livre. Estou no contraponto. Você já está achando que ele é livre? Não entendi. Sim, sim, é porque agora está no momento da defesa, assim, né? De quem acha que ele não é livre. Aí eu já estou pronta na defesa de que ele é livre. Você está no do contra, então.
Tô. Entendi. Então, vamos lá, Diogo. Então, a nossa própria moralidade mesmo acaba podando a gente, né? Muitas vezes você quer fazer alguma coisa que sua moralidade acha não acha certo, né? E a gente deixa de fazer. Isso mesmo poda a nossa liberdade. Então, para a gente ser livre, nada pode nos podar. Ninguém me governa e eu posso tudo. Tipo isso? Mais ou menos isso. Então, tá. Vamos lá, Marco. Bom dia. É interessante sua pergunta, porque elas são dois viés, né? Ao mesmo tempo que nós somos livres para termos escolhas, mas precisamos de leis para que a gente possa ser livres. É complicado isso, mas eu entendo assim, somos livres? Sim, mas seguimos leis, através de leis. Por quê? Cada um nós temos culturas, criações, pensamentos diferentes, e isso é um pouco complicado eu falar assim, todo mundo é livre. Eu não consigo ver isso com uma natureza, sabe? Eu acho que nós precisamos de direcionamentos, de leis, Então, para ser funciona livres. agora. Sim ou não? É livre? Não. De novo, quando a gente está fazendo a reflexão filosófica, não é fulano, beltrano é livre, beltrano e ciclano não são. Não. Então, o ser humano não é livre por quê? Porque temos escolhas e leis. Isso. Só uma dúvida. Todo mundo tem escolha? Sim. Alguém que discorda do Marco pode me dar um exemplo que a pessoa não tem escolha? Eu acho que a nossa escolha é limitada, porque é igual assinar contrato de adesão. Você é livre para assinar ou não, mas se você não assina, você não consegue atingir o objetivo pretendido. E as nossas escolhas aqui nesse mundo, em razão das leis naturais, são mais ou menos assim, elas são absolutamente limitadas. Então, não existe 100% de liberdade. Eu concordo totalmente com vocês que nossa escolha é limitada, foi o primeiro argumento que eu usei. Nossa escolha é limitada, eu não posso escolher voar, eu não posso hoje escolher comprar um iate, nem financiado, tem um tanto de coisa que eu não posso. A minha pergunta é diferente. É possível não ter nenhuma escolha? Porque quando você fala o contrato de adesão, eu ainda posso escolher não assinar. Aí eu vou perder. Porque toda escolha gera consequência. Mas é possível imaginar alguém fora do estado de coma não vale, que não tem nenhuma escolha? Presidiários têm escolha, gente? Ele pode escolher respeitar ou não o guarda, ele pode escolher brigar ou não com um colega de cela, ele pode escolher fazer uma greve de fome, ele pode escolher sair de lá? Não. Estão entendendo? É complicado dizer não ter escolha nenhuma, é totalmente diferente de ter escolha limitada. Escolha limitada, concordo. Gente, qualquer criança de 2 anos já entendeu que não pode tudo. Todo mundo já entendeu. Bill Gates já entendeu. Mark Zuckerberg já entendeu. Todo mundo já entendeu. A minha pergunta é complicada. É possível imaginar um ser humano sem nenhuma escolha, considerando que andar é escolha, pensar é escolha, dormir pode ser escolha, comer é escolha. Não tem gente que faz greve de fome? Qualquer pessoa que tenha liberdade de fazer greve de fome tem uma escolha. É a melhor? Não, é uma porcaria. Entendeu? Alguém consegue me dizer uma situação sem nenhuma escolha, tirando o coma, que um aluno apontou e eu concordei com ele? Mas eu concordei a princípio, porque eu sei lá o que está na mente do sujeito em coma, nunca estive em coma. Alguém me apresenta? Se alguém me apresentar, inclusive, eu ratifico. Essa do coma me pegou. Falei, olha, você tem toda razão. O sujeito em coma, aparentemente, não tem nenhuma escolha. Alguém? Lembrando que pensar é uma escolha?
Então vamos, Maria Ângela. Tá falando de escolha, até viver é uma escolha, né? Não, viver não, morrer é uma escolha. Morrer é uma É mais escolha, sim. complicado. Quando você está falando a questão do ser humano ser livre, eu lembrei de uma coisa que depois eu vi que está próximo do que o Diogo falou. Questão até da religião. A religião também te impede de ser livre. Algumas, né? Não são todas. Aí está dentro de leis morais, né? Está dentro perto do que o Diogo falou. O que mais? Amanda, de novo? Já saiu do cintura, Amanda? Já pode ir para o outro ponto ou ainda não? Não, a gente ainda está em quem acha que o ser humano não é livre. Pessoa, a língua está coçando. Calma. Fabiana. Eu acho que não. Eu acho, não, tenho certeza que não é possível não ter escolhas, né? Um ser humano que não tem escolhas além dessa situação do coma. Só que não escolher é uma escolha. Se abster de escolher é uma escolha. Aí o negócio ficou mais complicado, tá vendo? Até quando eu não escolho, eu estou fazendo uma escolha por não escolher. E é por isso que eu também sou do time que concorda que o homem, que todo mundo é livre. Porque se você não escolhe, logo você está escolhendo não escolher. Então você é livre para exercer sua escolha de não escolher. Espera aí, então, já que você já começou, e como não tem mais ninguém com a mão levantada, então vamos começar agora com a galera que defende a liberdade. Então, você começa dizendo que a questão da liberdade tem a ver com escolhas. Quem mais? Vai lá, Amanda, você que está querendo advogar em nome da liberdade. Essa questão dessa discussão, né, me lembra Sartre, mas antes de citar ele, quando o Tales, né, falou sobre fazer tudo, me veio um questionamento sobre ser livre é fazer tudo, ou fazer o que gosta, ou acha o melhor para ela, né, ou que faz sentido para ela. Dentro dessa perspectiva, e aí no para Sartre, né, vou ler aqui ele fala assim, né, o homem está condenado a ser livre, fadado à liberdade absoluta. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. E aí vai em direcionamento ao que Fabiana mesmo falou já, né, sobre a questão da escolha. Todos esses apontamentos que o outro grupo levantou, e não é desmerecendo, e sim são obstáculos, não é obstáculo, mas são, eu vou colocar como obstáculo, são obstáculos ali para um aprisionamento desse ser humano. Então, a religião, os padrões, né, assim. Só que, dentro da perspectiva que eu acredito, assim, né, que eu penso que faz sentido para mim, partindo de um ponto que eu não escolho o que acontece comigo. Então, assim, pode ser que esses padrões que existem, eu estou fora do padrão, né, de certo ponto, a não ser por ser branca, mas eu não escolhi isso, mas eu escolho como que eu me sinto diante disso que está no mundo. E aí entra essa questão da responsabilidade, das escolhas, a religião, né? Muitas religiões aprisionam de alguma maneira, né? Ou moldam, né? Criam uma ideologia, moldam o seu olhar, mas você escolhe permitir ser afetado por esse fenômeno, assim, né? Então, seria mais ou menos isso. Eu acredito que o ser humano ele é livre, sim, mas ele é fadado à sua liberdade, né? Igual o Sartre fala. Porque escolha também gera angústia, né? Deixa, então, eu fazer uma outra pergunta, só para vocês entenderem. Vocês caíram numa pegadinha. Um mustelídeo tem pelo ou não tem pelo?
Um mustelídeo tem pelo ou não tem pelo? Eu não sei o que é isso. Ué, mas isso te impede de se posicionar? Mas eu não vou saber, eu não conheço. Mas alguém aqui sabe o que é liberdade? A gente já discutiu isso antes? Vocês estão se posicionando, gente, antes de fazer uma pergunta anterior. Sabe por quê? Ó, isso foi o que o Tales apontou. Se liberdade é fazer o que eu quero, o homem não é livre. Se liberdade é não ter limite, o homem não é livre. Se liberdade é, sei lá, ser completamente indeterminado e não ter absolutamente nenhuma lei e nem nenhum limite para o que eu quero fazer, o ser humano não é livre. Ou seja, o ser humano é livre ou não, dependendo do que a gente diz que é a liberdade. Entendeu? Realmente, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Se liberdade é fazer tudo o que eu quero, eu não sou livre. Mas e se a liberdade for um conceito mais complicado do que fazer tudo o que eu quero? Gente, fala sério, esse negócio está sendo discutido desde a Grécia Antiga. Será que liberdade é uma coisa tão boba que se resume a fazer o que eu quero? Será que liberdade não é uma coisa mais elaborada, mais pensada, mais discutida no decorrer da história da humanidade para ser um conceito que até uma criança concorda que não funciona? Entenderam a pegadinha que vocês caíram? É como se eu perguntasse, estamos vivendo numa democracia ou não no Brasil? A pessoa com uma formação filosófica vai perguntar na mesma hora, peraí, o que você está chamando de democracia? E se democracia é votar, ok. Se democracia é participar da organização do poder, não. Se votar é participar da organização do poder, sim. Certo? Por isso que a pergunta do que a gente está falando é fundamental. Então, eu jogo essa primeira questão só para confundir vocês. Que a gente não pode discutir se o ser humano é livre antes de discutir o que é liberdade. Então, agora a discussão mudou, porém, tudo que eu anotei, que ainda está aí, ó, vai nos ajudar. Então, agora mudou. O que é liberdade? Como já perguntou aquela música, né? O que é isso? Vamos começar com uma discussão interessante. Liberdade tem a ver com escolha, liberdade tem a ver com limite, liberdade tem a ver com consequência, liberdade tem a ver com responsabilidade. Então, agora a gente vai dizer, e o que a gente disser aqui vai servir para o resto do curso. E aí vocês vão anotar o conceito de liberdade, ok? Para a gente poder utilizar esse conceito. Eu já começo afirmando, liberdade não é fazer o que eu quero. Não é. O que é liberdade? O que vocês acham? Diga, Thales. Bom, a primeira palavra que me vem à mente quando eu penso em liberdade é igualdade. Eu acho que a igualdade ela auxilia muito as pessoas a terem um ideal de liberdade. Eu sei que muitas vezes a igualdade é algo inalcançável e algo que também é subjetivo, porque as pessoas têm um toque sobre redução fenomenológica. Se você pega um conceito e para tentar explicar ele, pega um conceito tão difícil quanto, você está mais perto de confundir do que de esclarecer. Não é bom a gente pôr o conceito de igualdade no conceito de liberdade. É fato que nós não somos iguais. É fato. Né? Ao mesmo tempo, é fato que, segundo o direito, somos iguais perante a lei. Mas aí a gente está em outro lado. Né? Vamos partir do pressuposto, né, que somos desiguais e vamos falar de liberdade. Nós somos tão desiguais que as nossas determinações e escolhas são muito diferentes. E agora, quando você falou um ideal de liberdade, não, um ideal de quê? A gente não conhece mais essa palavra, gente. Essa palavra agora virou um mistério. Por exemplo, eu quero ser livre, eu já não sei mais se eu quero ser livre, porque vocês vão perceber que a liberdade é um conceito pesado. A liberdade não é algo que você queira. Vai ter hora que você vai falar, pelo amor de Deus, que bosta que eu sou livre. Por isso que está cheio de fanático no mundo. O que é o fanático? Ele está abrindo mão da opinião dele. Não preciso mais pensar sobre isso.
Liberdade, gente, com essa palavra que apareceu e que eu não anotei. Liberdade é extremamente angustiante. E a gente ainda não sabe o que é angústia, tá? Nós também não esclarecemos isso. Marco. Professor, você colocou uma coisa na minha cabeça que, vou falar igual o Taos, que veio na minha mente. Na minha opinião, a liberdade ele é um estado de consciência. Um estado de consciência? É. O que é consciência? Agora você me pegou. Mas só para tentar... me pegou, desculpa. Porque eu não sei do que você está falando, porque eu conheço pelo menos 4 conceitos de consciência. Entendi. Eu não conheço esses 4, não, mas em termos de tudo que você está falando, né, o que você está perguntando, para mim, a liberdade é um estado de consciência de, por exemplo, hoje eu me sinto liberto, com os condicionamentos que a sociedade se impõe, com a vida que eu tenho, com as escolhas que eu posso ter, eu me sinto liberto. Pode ser que, por causa de ações minhas, eu vou ser preso, né? Então, por escolhas minhas, a liberdade ela já não é mais possível. Então, não vou me sentir liberto, mas, na minha opinião, é um estado de consciência. Legal. Muito legal. Isso que você está falando é o que a gente vai chamar de subjetivismo. Percebe? A liberdade agora virou um sentimento. Então, às vezes eu me sinto livre, às vezes eu não me sinto livre. Mas será que a liberdade é um sentimento? Eu não acho que seja. Isso, inclusive, foi a base do... Tem um livro que chama O Mito da Liberdade, né, do Skinner, e ele vai dizer isso, que a liberdade é um sentimento. Quando é que as pessoas ficam querendo ser livres? Quando elas têm poucas escolhas. Quando é que elas não reclamam da liberdade? Quando elas têm muita escolha. Então, o Skinner, que é extremamente lógico, fala o seguinte: quer acabar com essa história de liberdade? É só todo mundo ter um tanto de escolha, ninguém nunca mais falar sobre isso. Mas aí, isso é um pressuposto, que a liberdade é igual ao sentimento de ser livre. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí a liberdade diz pouco, concorda? A liberdade não tem muito conceito envolvido. A liberdade virou um conceito subjetivo. Não que não haja coisas subjetivas. Mas será que não tem mais? Por exemplo, esses termos aqui, gente, são fundamentais para a gente pensar. Escolha, responsabilidade, consequência, determinação, angústia. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo só para aumentar a discussão. Eu sempre tenho uma escolha. Pode não ser a que eu quero, mas aí eu vou ter que fazer essa escolha. E como a Fabiana bem colocou, se eu decidir que eu não vou escolher, isso também já é uma escolha. A escolha de me abster de escolher. Sabe, aquele cara que fala tanto faz. Você quer comer comida japonesa ou você quer um churrasco? Tanto faz. Ele escolheu. O tanto faz dele significa que alguém vai decidir por ele. Continua sendo uma escolha. Agora vem uma coisa importante. Toda escolha gera a famosa consequência. Então, definição de consequência. O que vem depois da escolha e é determinado pela própria escolha. Então, na hora que eu falo tanto faz, eu estou me colocando em risco ao deixar uma outra pessoa escolher minha comida e depois, se a comida chega, eu falo, mas eu sou vegetariano. Agora é um problema seu. Essa é a consequência. Você se absteve de escolher e uma pessoa escolheu para você e você não gostou da escolha. Entenderam o que é a consequência? A consequência, ela vem a posteriori. Primeiro você escolhe. Depois vai vir uma consequência. A consequência, a gente tem 2 tipos. A positiva e a negativa. E a gente pode colocar também que tem a mista. Né? Aqui tem umas coisas boas e umas coisas ruins. Certo? E a gente avalia a nossa escolha com base na consequência. Se você faz uma escolha, você sempre está querendo a consequência positiva. Não é verdade? Você não faz uma escolha querendo levar um ferro ou que dê tudo errado. Já estou suprimindo o debate. Vamos lá, Raiz.
Ou então, eu, na hora que você perguntou sobre ser livre, eu escolhi até não responder, porque para mim era a liberdade. Eu também não entendi esse conceito de livre, eu entendo que a liberdade também é limitada. E para mim, a liberdade tem muito a ver com a consciência, igual o Marco falou, mas de você estar consciente. E eu falo porque a liberdade foi sempre minha busca, assim que eu comecei a me tornar consciente no meu processo de terapia. Então, eu trago isso muito para a minha vida, porque quando eu saí viajando, eu saí sozinha, eu comecei a me conectar com quem eu sou, a ter consciência, a desconstruir muitas coisas. Mas a pandemia eu voltei para casa, aí eu entendi que eu não era livre ainda, porque aí vem toda a questão do que esperam de você, da família, então, e às vezes você se torna inconsciente nesses momentos, porque as suas emoções te dominam, seus pensamentos. Então, eu percebi que a liberdade ela é muito limitada pela nossa mente mesmo, pelo nosso ego, e por questões do subconsciente que a gente não entrou em contato, e por isso que, para mim, a consciência, no meu caso, é o principal, principalmente quando você dá o exemplo do coma. O cara ali ele não está consciente, por isso que ele não consegue fazer escolhas e por isso que ele não é livre. Então, essa consciência de você estar desperto mesmo, assim, para decidir até não decidir, para poder também falar a partir de quem você é, o que você escolhe, né? Porque senão você está preso, às vezes, igual falou que não é liberdade, aos padrões, à religião, a várias outras questões que estão te prendendo. Quando você traz consciência para isso, você consegue decidir, eu quero tomar essa decisão, por exemplo, fazer essa escolha com base na religião, nesse padrão, eu posso escolher ir contra e ir a favor do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acredito. Então, é isso. Joia. Olha o que eu vou pontuar, gente. Dentro de uma discussão filosófica, de uma perspectiva, inclusive, de redução fenomenológica, a nossa conversa só complica. Percebe? Agora a gente já tem a tal da expectativa, né? O que será isso? É minha ou é do outro? Ego. Agora nós vamos discutir o que é ego. Decisões, na verdade, entram na categoria escolha. Qual que é a diferença de uma escolha e uma decisão? Aí eu vou dar essa redução pronta para vocês. Escolha, aliás, decisão é uma escolha que muda o rumo das coisas. Então, decisão é uma escolha qualificada, não é qualquer coisa, não. Escolha pode ser a camisa que eu vou usar hoje para dar aula. Decisão é mais pesado. Então, quando a gente fala decisão, a angústia imediatamente aumenta e as consequências são mais sérias. Entendeu? Você tem que tomar uma decisão. Você vai fazer arroz ou você vai pedir pelo iFood? Fala sério, isso não é uma decisão, isso é uma escolha. Agora, uma decisão é qual faculdade você fará? Você vai ou não vai casar? Você quer ou não quer ter filho? Então, tá vendo? O que eu estou mostrando para vocês? Existe uma linguagem que vai definindo e esclarecendo, existe uma forma de pensar que vai problematizando e abrindo. Onde a gente quer chegar mesmo? A gente quer chegar no que é a liberdade. Alguém já consegue me dizer liberdade é? Fabiana está querendo. Vamos lá, Mariângela, depois da Fabiana. Você está sem som, Mariângela. Eu tinha colocado aqui, até anotei, que liberdade para mim é a possibilidade, capacidade e um dar conta de escolher e aguentar as consequências. Interessante. Você já está tentando formular a liberdade que é o objetivo dessa discussão. Entendeu? Aí eu tinha colocado de escolher e decidir até. Eu tinha colocado até a palavra decidir aqui quando falou decisão. Você falou capacidade de escolher. Não, possibilidade, primeiro possibilidade, capacidade de escolher e decidir e dar conta do que vier depois. Nem todo mundo dá segurança, conta. Né? Pois é uma segurança. Quem dá conta não é livre pela sua definição. Só quem dá conta é livre. Sim. Aí embolou mesmo tudo. Mas para mim é isso.
Então tá, calma. É a primeira formulação, né? A primeira música que a gente toca no violão vai ser sempre uma porcaria. Vamos com calma. Diga, Fabiana. Para mim, liberdade é a própria angústia, porque a liberdade, ela é um incrível vazio que a gente não sabe o que fazer com ela. E é ela que ela tá dentro de estruturas de escolha, né? Então, a angústia sendo um vazio, ela é a liberdade, porque a gente tem a liberdade nas nossas mãos, mas o que fazer com essa liberdade? A gente não sabe o que fazer com essa liberdade. E é isso que vai angustiar a gente sempre. E aí, gerando essa angústia, vazio todo, a gente nunca está sempre em liberdade. A Issa falou, né, que ela viajou, se conheceu e tudo mais, que foi um jeito de liberdade dela, então, de alguma forma, preencheu algum vazio dela. Ela voltou para casa, na pandemia, o vazio voltou, o que fazer de novo com essa outra liberdade. Então, para mim, a liberdade é a angústia. Então, peraí. Então, vamos começar a diferenciar, porque eu falei lá na primeira aula que eu sou inimigo de sinônimo. Sinônimo simplifica. Não acho que sejam sinônimos. Sim, mas quando você fala liberdade, é angústia, né? Isso significa que você está dizendo que uma coisa é idêntica à outra. Gente, a minha linguagem, vocês vão demorar um pouco para acostumar. Eu estou tentando ter o rigor da filosofia. Eu estou levando muito a sério o que vocês estão falando. Entendeu? Então, na hora que você fala liberdade e angústia, então os conceitos se identificam, angústia e liberdade. Então, eu vou agora fazer uma diferenciação, já entrando na própria aula. Eu vou chamar aqui de angústia um conceito, não vai ser o único que eu vou usar, mas o conceito é angústia, é o hiato, o delay, é o tempo entre a consequência e a escolha. Porque, olha só, quando eu escolho, eu ainda não posso dizer com certeza que minha escolha foi boa. Por quê? Porque eu só vou saber se a minha escolha for boa quando ela gerar uma consequência. Né? Então, vamos para o cotidiano. Eu caso achando que eu estou tomando uma decisão fantástica. Eu torço para o meu casamento, que foi uma escolha que eu fiz com aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Mas eu posso afirmar com absoluta certeza que vai ser maravilhoso? Infelizmente, não. Porque eu não sei do futuro. Eu posso, por exemplo, ficar viúvo. E aí meu casamento vai ser um fracasso. Vamos supor que no auge da paixão ela tem um aneurisma e morre. Foi uma boa escolha casar, porque eu fiquei viúvo em um mês. Ou então ela pode se revelar uma pessoa completamente diferente do que eu vi. Ou então eu posso perceber que o casamento é chato para mim. Eu posso acabar percebendo. Né? Eu posso, por exemplo, ter morado sozinho a minha vida inteira e eu posso achar horrível ter que dividir minha casa com outra pessoa. Então, olha só, eu escolho e eu entro num processo que chama angústia. O que é a angústia nesse ponto de vista, tá? É o tempo que eu vou ter que esperar para ver se a minha escolha foi boa ou não. E as pessoas têm muita dificuldade com angústia. Sabe o que elas fazem? Elas se reúnem com pessoas que dizem para ela que está tudo bem, que deu certo, que é isso mesmo, não se preocupe, vai dar tudo bem. Adoro ver filme americano, sabe? A criança recebe um diagnóstico de leucemia e o pai fala assim, meu filho, não se preocupe, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Minha vontade é gritar para o menino, mentiroso, você vai morrer no final do filme. Seu pai é mentiroso, seu pai não sabe. Seu pai está tentando diminuir a sua angústia, que é a angústia dele. Você já viram esse tanto de garantia que o filme americano dá? Não se preocupe, nós vamos conseguir. No final não consegue porcaria nenhuma. Isso é não saber lidar com a angústia, porque a angústia é pesada. E a angústia de uma decisão é muito mais pesada que uma angústia de uma escolha. Entende? Porque uma angústia de uma escolha... Calma. Sempre levanta a mão, gente, facilita. A angústia de uma escolha, ela é menor. Por quê? Porque a consequência de uma escolha também é menor. É extremamente angustiante tomar grandes decisões. E a gente fica pedindo para todo mundo ajudar a gente. O que a gente não sabe quando pede ajuda é essa pessoa está no mesmo jogo que a gente, ela também não sabe. Ela pode te dar toda a garantia do mundo e não dá certo. Papai pode te falar que o melhor curso do mundo é direito, e você pode odiar o direito. Mamãe pode falar que a melhor coisa do mundo é ser médico, e você pode odiar a medicina.
não há garantias. Essa é a primeira coisa pesada no existencialismo. Não há garantias. Nenhuma. Nadinha. Você pode morrer ainda hoje. Você pode não assistir a aula de amanhã. E aí já começa a ficar meio angustiante. Putz, é mesmo, né? Se a gente parar para pensar mesmo, não há escolha alguma, que nada do que eu estou fazendo vai dar certo. Entendeu? Então, isso é angústia. A percepção clara de que eu não tenho realmente garantia nem certeza. Por que a gente faz seguro de carro, gente? Para tentar lidar com a angústia. Aí eu pergunto para o cara, você tem certeza que essa seguradora vai realmente te pagar? Aí eu mexi com o cara. O que eu estou fazendo? Eu estou atiçando a angústia dele. Você escolheu fazer um seguro achando que você está pleno. E se a seguradora falir? Né? Lá nos Estados Unidos, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos faliu, né, na época lá da crise de 2008. E aí? Quando a sua seguradora fale? Né? Tinha uma propaganda antiga, né? Quem é da minha faixa etária vai lembrar sobre o Banco Bamerindos. Né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bamerindos faliu. Se você tinha poupança lá, você levou ferro. Então, primeira coisa, quando você escolhe, e você sempre escolhe, você imediatamente entra em angústia. Quando é que essa angústia acaba? Quando a consequência chega. A consequência pode ser positiva ou negativa. Se a consequência for positiva, você pensa, uhul, linda escolha. Se a consequência for negativa, você pensa, que porcaria que eu fiz da minha vida. Esse jogo, gente, só para deixar, esse jogo é humano. Entrou no jogo, nasceu, você já está no jogo. Você não tem como sair fora. Eu posso escolher morrer. E aí vem o chato e fala, você pode não conseguir suicidar. Suicidar é mais difícil do que parece. Uma vez eu atendi um cliente suicida e ele começou a me mostrar isso. E ele me deixou hiper angustiado de morrer é mais difícil do que parece. Quase todo método de suicídio tem algum jeito de dar errado. Ele falava, eu não quero ficar paralítico, eu não quero ficar cego, eu não quero ter sequela, eu só quero morrer, porque a minha vida pode piorar. Eu pensei, uau, nunca tinha pensado por esse lado, que o suicídio é extremamente angustiante. Eu já sabia de uma angústia, a angústia de o que está do lado de lá? Também não sei. Mas a angústia de eu não sei nem se eu vou conseguir morrer. Olha que louco. Então a gente chegou na primeira coisa importante. O que é angústia, o que é escolha, o que é decisão e o que é consequência. É assim que a gente faz uma definição. Ok? Cada termo tem que ser devidamente problematizado e chegado ao sentido. Senão a gente faz uma formulação que não serve para nada. Vamos lá, Thales. Marcelo, na verdade, não chega a ser uma questão do conceito de liberdade, mas é uma dúvida sobre o conceito em si. Tipo, a gente pode... Porque você falou assim, que desde que a gente nasce, a gente entra no mundo, a gente já está nesse jogo, né? Mas aí, liberdade tem a ver com independência e autonomia, não querendo fazer sinônimos, mas, assim, dizer que as escolhas têm que ser independentes e autônomas, de alguma forma, mesmo que outras pessoas, a gente esteja deixando outras pessoas escolherem por nós. Porque, por exemplo, quando você é bebê, você não escolhe o que você vai comer, você tem um instinto natural, que é a fome, e sua mãe, se ela quiser te dar berinjela, brócolis, essas coisas igual nos filmes americanos, ela põe na sua boca o que ela quiser, sabe? Você não está escolhendo, ela escolhe porque você não há fome, entende? Nesse quesito. Então, assim, isso pode ser considerado liberdade também? Ou ela escolhe o que você veste, ou se você vai ficar agasalhado ou não, se ela vai fazer um bem ou mal para vocês, físico, sabe? Entende o que eu quero dizer? Você está usando um golpe que os psicólogos adoram, que é você está me devolvendo a pergunta. Sou eu que estou perguntando o que é liberdade. Entendeu? Aí você está me falando, liberdade pode ser isso? Eu já sei o que é liberdade, eu já fiz essa definição, todo curso eu chego nisso. Eu é que te pergunto, Thales, liberdade tem a ver com autonomia? Agora eu estou usando o mesmo truque contra você. Ó, o psicólogo vira e fala, me diga você acha que liberdade tem a ver com autonomia? Mas antes, uma pergunta piorzinha. O que você chama de autonomia? Autonomia seria um processo de... Nossa, é difícil, sendo bem franco, porque a gente Tipo um filósofo, é tão... É difícil demais, tá?
Eu nem sou filósofo, eu estou só usando o método de Sócrates. Sim, e a gente é tão acostumado na vida a trabalhar com sinônimos, tem sido interessante desconstruir esses ideais. Aí você fala, autonomia é o quê? Aí vai lá e fala, é autenticidade. Já puxa um sinônimo, sabe? Autenticidade. Conceito O que é autenticidade? Individualidade. Hã? E o conceito de autenticidade é complicadíssimo. Nós vamos conseguir chegar nele daqui a umas 2 aulas. Tá trabalhando. Que a galera acha que espontaneidade é igual a autenticidade. Não, de novo, não acredito em sinônimo. Né? Talvez eles existam, mas eu prefiro batalhar. Por quê? Porque uma língua cheia de sinônimo é uma língua muito pobre, que tem muito pouco a dizer. Saudade é igual a nostalgia? Então, para que 2 palavras? Eu uso uma só. Eu já fiz essa redução fenomenológica. O que é saudade? O que é nostalgia? O que é carência? O que é raiva? O que é mágoa? O que é sentimento? Apesar de eu não ser filósofo, eu adoro responder a pergunta o que é. Sabe por quê? Porque isso me localiza no mundo e me deixa mais claro as escolhas que eu faço. Porque eu vou dizer uma outra coisa, gente, um desejo humano. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, deseja fazer boas escolhas. O que é uma boa escolha? É aquela que traz exatamente o que você queria quando você escolheu. E todo mundo odeia más escolhas, que é aquela que traz outra coisa que não a que você escolheu. Então, se eu me formo em psicologia, por exemplo, o que é que eu quero? Eu quero ganhar um dinheiro, eu quero ter reconhecimento, eu quero me sentir satisfeito com o trabalho que eu faço, eu quero me sentir valorizado no mercado de trabalho. Mas se tudo der errado, eu vou sofrer. Por quê? Porque eu vou estar lidando com a frustração do meu desejo inicial e eu vou concluir que a minha escolha foi uma porcaria. Entendeu como é que funciona? Então, o jogo até agora é escolher, esperar de forma angustiante, chegar à consequência que pode ser negativa ou positiva. Consequência negativa, consequência positiva. O problema é que o que parece negativo num certo momento pode se revelar positivo no outro. Por exemplo, o direito não me deu nada do que eu queria. No direito eu só me frustrei. Mas isso foi uma consequência positiva. Por quê? Porque eu descobri a psicologia, né? Olha que interessante. O que parecia negativo no momento, no decorrer do tempo, se tornou positivo. Olha como que a vida é complicada. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu achava hiper positiva, daqui a um ano eu posso pensar, não, a pior coisa que aconteceu foi aquilo. Quando a pandemia chegou, todo mundo achou que o negócio era só negativo. Mas graças à pandemia eu estou aqui com vocês hoje e tem gente lá na Nova Zelândia, no meu curso, eu achei isso fantástico. Sou grato à pandemia nesse ponto, que legal. Né? Graças à pandemia eu desenvolvi um tanto de habilidades. Então, o que parecia hiper negativo, mas uma coisa interessante é que a pandemia não foi uma escolha minha. Tem coisa que não é escolha nossa. Como é que a gente vai chamar o que não é escolha nossa? Eu vou chamar de limitação. Okay? Tem coisas que são limitantes. Mas vamos continuar. Rodrigo, agora. Eu fiquei pensando em condição, porque se liberdade é também, né, fazer escolhas, decisões e as possíveis consequências, me parece que liberdade é uma condição assim do ser humano, como se liberdade fosse estar vivo, ser humano e estar vivo. Condição humana, você falou bem existencialista agora. E como uma condição humana, vamos supor que a liberdade é uma condição humana. Ela é inescapável. Ela é uma condição humana. Entendeu? Que doido? O que é uma condição humana é inescapável. A morte é uma condição humana. Ela é inescapável. Um tanto de coisa é condição humana. Não vou entrar nessa discussão, que ela também é complicada. Mas se a liberdade for uma condição humana, a gente começa a entender a frase de Sartre. Sartre dizia que estamos condenados a ser livres. O que significa isso? Você não tem a possibilidade de não ser livre. Não gostou da liberdade, não? Só lamento. É uma condição humana. Só para você entender o termo condição humana. É um termo filosófico, um termo pesado. E é um termo que significa o seguinte: nenhum ser humano escapa. Nenhum ser humano escapa. Se um ser humano escapar, então não é mais condição humana. Percebe? É histórica, social. Então, você fez uma afirmação ousada.
que a liberdade é uma condição humana. Eu gostei, porque você fez uma generalização dizendo todo ser humano, de todos os tempos, em todas as épocas, experimentou a liberdade. Diogo. Então, até foge um pouco do contexto, porque eu acabei de perceber que eu confundo angústia com ansiedade. Qual que é a diferença? Ansiedade é quando a gente preenche a angústia de medo. Angústia é o completo vazio. Eu fiz uma escolha e penso. Angústia é assim, meu Deus, o que será dessa decisão que eu tomei? Quando eu estou no que será, isso é angústia. Na hora que eu falo, vai dar tudo errado, eu já vi tudo, vai acontecer de novo, toda vez que eu faço isso eu levo ferro, já casei uma vez, casei de novo, deu errado de novo, quando é que eu vou aprender? Isso aí já virou ansiedade. Porque na ansiedade você está antecipando a consequência negativa. Na angústia você não antecipa. Na angústia você se joga. Escolhi psicologia. Vai dar certo? Vai dar errado? Não sei. Espero que dê certo, mas não sei. Esse não sei é angústia. Na hora que eu penso, já vi que eu não vou arrumar emprego, psicologia é difícil demais, nossa senhora, para que eu fiz isso? Pronto, agora você já está antecipando a reação negativa futura. Na hora que você mistura, você faz esse mix aí de angústia com medo, você tem ansiedade. Mas isso, Joe, é a minha primeira formulação sobre ansiedade. Eu ainda vou mudar muito. O conceito de ansiedade vai ser revisto o curso inteiro. Eu estou te dando a primeira. Porque a pergunta que você fez é a relação de angústia e ansiedade. São completamente diferentes, mas as pessoas não sabem e todo mundo troca um termo pelo outro. Okay? O que a gente vai ver? Na linguagem do senso comum, que Heidegger vai chamar de falatório, as coisas não são precisas, as coisas não são rigorosas. Né? De novo, a pessoa acorda e vai, hoje eu acordei depressivo. Não. Hoje você acordou triste. Hoje você acordou desenergizado. Hoje você acordou, sei lá, ansioso. Você não acordou depressivo, porque depressão é outra coisa. Depressão é um diagnóstico de uma condição muito mais complexa que você pode acordar no dia e no outro dia, hoje eu não acordei depressivo. Não. Se fosse tão fácil e tão simples, a gente ia ter que mudar o nome. Não podia mais chamar depressão, ia chamar outra coisa. Por isso que a gente muda o nome das coisas. Porque o nome é corrompido, não é mais isso. Entendeu? Então, o que você, dificilmente, Diogo, você sente angústia. Dificilmente qualquer pessoa sente angústia por muito tempo. Porque vocês vão entender que a nossa intolerância à angústia é absurda. E vocês vão perceber isso, se não na vida, vocês vão perceber isso comigo. Porque eu vou angustiar vocês em todas as aulas. Eu vou deixar claro que vocês não sabem direito do que estão falando, não têm ideia direito do que estão fazendo e não sabem direito nem como estão vivendo. Eu até perguntei isso porque eu estou angustiado com a aula de hoje já. Que bom. Aí eu confundi bem isso. Meu Deus. Isso é um elogio, entendeu? Significa que o meu plano está dando certo. O meu plano é aumentar a angústia de vocês de tal forma que vocês vão começar a ficar acostumados com isso. E vocês vão perceber que a vida é muito mais angustiante do que vocês imaginaram desde o início e que a gente fica pedindo docinho para a galera. Me diz que não é angustiante, me diz que vai dar tudo certo, me diz que no final dá tudo certo, e eu vou falar assim, não digo, porque eu não sei. Conheço muita gente que deu tudo errado e morreu numa desgraça danada. Eu não sei se vai ser diferente para você. Eu não dou esse conforto. Eu não pego no colo, entende? Eu não tenho um colinho macio, nem para vocês, nem para os clientes. Pelo contrário, eu estou jogando um jogo pesado. O jogo da vida. O jogo da realidade. Sabe como é que é a realidade? É assim, ó. Você escolhe. Eu vou escolher bem? Não sei. É você que está escolhendo. Vai dar tudo certo? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Eu posso levar um ferro danado? Pode. Pode dar tudo certo para mim? Pode. Agora vamos falar de coisa séria. Vamos parar de brincar de futurologia e vamos falar de por que você está escolhendo o que você está escolhendo. Porque isso é fundamental. O que fundamenta a sua escolha é muito fundamental do que vai acontecer depois. Né? Porque você pode fazer uma escolha que você achou magnífica e o tempo vira. Aí o tempo vira e aquela escolha magnífica se torna uma grande cagada. Entendeu, Diogo? A vida é essencialmente angustiante.
Agora, vocês vão perceber, inclusive, por que a gente finge que não é. Que a gente finge que não é. Existe uma espécie de contrato entre as pessoas onde a gente finge. Sabe? Que ela fala, não, preocupa não, boba. Vai dar tudo certo. E se eu estiver do lado e alguém me consultar, porque eu não me meto em conversa alheia, você não acha? Eu vou falar assim, não acho, não. Não sei. Eu sou futurólogo? Já deu tanto errado para tanta gente. Fulano pegou Covid, ele vai sobreviver? Não sei. Nem se eu for médico, então eu não sei mesmo. Uma das coisas que a gente não gosta de médico, gente, é porque médico não dá garantia. Se ele der garantia, ele está sendo mentiroso, ele pode ser processado. Se você perguntar para o médico, você vai tirar um apêndice, doutor, é 100% de chance que eu saio vivo? 100% não. Só pô aí 98%. Aí você fica nos 2%. Quer dizer que tem 2% de chance de eu morrer, o médico. Uma vez eu ouvi isso de um médico. Nenhum procedimento cirúrgico é 100% seguro. Aí eu falei, nenhum? Caramba. Então a nossa vida está sempre por um fio. Esse fio pode ser grosso, pode ser um belo cabo de aço, né? Mas um cabo de aço também pode ser cortado. Olha que coisa angustiante. Quem é que quer submeter uma cirurgia? Né? Sabendo agora, né? Vocês já deviam saber, se é só jogar na internet, vocês vão descobrir que nenhum processo cirúrgico é 100% garantido. E se o médico te falar, sinto te dizer, você está diante de um charlatão e você deveria repensar se você vai operar com esse sujeito. Do mesmo jeito, você chegar numa terapia e perguntar para o terapeuta, 100% de chance que eu saio daqui curado? Se ele falar, claro, sempre, todo mundo que entra aqui sai curado. Olha para a porta de saída e repensa. Será que eu estou no lugar certo? Esse cara já começou com uma mentira. Nenhum terapeuta tem 100% de produtividade. House, adoro ver House. Quantidade, quase ninguém morre, mas felizmente, né, nas, 18 temporadas, deve ter dois pacientes que morrem. Pelo menos tem 2. Porque a verdade é muito pior do que isso. A verdade é muito mais pesada do que isso. Então, a primeira coisa, existencialismo não te traz conforto. Basicamente, te mostra o jogo da vida. Qual que é o objetivo? Te mostrar o jogo da vida. E o jogo da vida vai depender do que é liberdade. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu vou só dar a definição. Porque o que eu expliquei no início do curso? Eu vou dar uma série de conceitos e a gente vai partir desses conceitos para pensar a realidade. Porque se a gente não pensa o que é a liberdade, e se a gente não para pensar se o ser humano é livre ou não, a nossa clínica fica inconsistente. Afinal, eu trabalho em prol da liberdade ou eu trabalho para deixar a prisão mais confortável? Entendeu? Porque dependendo da teoria que você trabalha, se ela tem uma definição de liberdade que não permite a liberdade, você pode estar fazendo propaganda enganosa. Eu ajudo você a tomar melhores decisões. Não tem liberdade, não vai ter a tal da decisão. Você está só seguindo um programinha, você é só uma reprise, você só não sabe disso. Entendeu? Então, a gente parte de um pressuposto. E eu vou deixar para vocês essa questão, espero que incomode até quinta-feira. Mas, afinal, então, o que é liberdade? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou lançar, então, o conceito de liberdade, que a gente vai trabalhar até o final do curso. Na verdade, a gente vai trabalhar na nossa prática, né, como Gestalt terapeuta. E eu vou, inclusive, mostrar já de uma vez como que uma psicoterapia, como a Gestalt terapia se relaciona com esse conceito. Então, eu vou compartilhar a tela aqui só um minuto. Então, vamos lá. O que é liberdade? Liberdade é a capacidade humana de se posicionar e escolher dentro de limitações e possibilidades, gerando angústia e consequências existenciais. Tem que consertar aqui o existenciais. Depois eu faço isso. O que isso significa? Toda vez que a gente quiser um conceito, é importante a gente esclarecer cada termo do conceito. Assim, na medida do possível, né? Porque a linguagem também existe, tem certas limitações. Então, vamos por partes. O que eu vou chamar aqui de limitações?
Limitações são determinações existenciais, culturais, econômicas, biológicas, genéticas, etc., que restringem a margem de escolhas. Então, a gente tem determinações culturais, que tem a ver com o que a cultura estabelece como limite. Econômicas, porque, afinal, a gente, para fazer uma escolha, você tem que ter uma capacidade econômica de bancar essa escolha. Eu não tenho a escolha de comprar um iate, mas eu posso, sei lá, comprar um carro. Limitações biológicas. Eu não posso, por exemplo, evitar completamente que eu tenha uma doença. Eu posso tomar um tanto de precauções, que são as minhas escolhas, mas, eventualmente, eu perco esse controle e eu posso realmente adoecer. Então, a gente tem limitações também genéticas, ou seja, toda vez que a gente vai fazer uma escolha, a gente não está diante da completa possibilidade de escolher. Então, há limitações. Isso não quer dizer que não haja escolha, quer dizer só que elas são limitadas. O que são as possibilidades? É o que o sujeito é capaz de perceber como horizonte futuro de suas escolhas. O que o sujeito é capaz de perceber está falando do próprio sujeito, então a gente vai chamar de subjetivo. E o que pode efetivamente se concretizar. Então, a gente vai chamar de possibilidade objetiva. E o que é o sujeito? No nosso âmbito, a gente vai trabalhar com um conceito, a gente vai trabalhar com conceitos bem simples para a gente poder fazer operações dentro do conceito. Então, qual que é o conceito de sujeito? Sujeito é esse que efetivamente escolhe, age, decide e efetiva liberdade na existência. A efetividade da liberdade na existência é feita através de escolhas, dentro das limitações e possibilidades. Então, quem escolhe é o sujeito. Então, é o sujeito que é livre. Por que o sujeito é livre? Porque a liberdade é a própria capacidade humana de se posicionar e escolher. Dentro desse conceito, tá, gente, de liberdade, se liberdade é isso, e a gente não vai discutir se é isso, a gente vai trabalhar com esse conceito, na fenomenologia vai ficar claro, que a gente vai trabalhar com o que Russell chama de ontologia regional. Então, o que a gente já está fazendo? A gente já está constituindo uma ontologia regional, que significa que nessa certa região da ontologia, a gente vai definir, a gente vai combinar os conceitos. O que vai ser a angústia? Nesse primeiro momento, que a angústia vai evoluir à medida que o curso evolui também, angústia é o lapso de tempo variável entre a escolha efetivada e as consequências existenciais. Então, eu faço uma escolha, eu não sei imediatamente ao fazer essa escolha se é a melhor escolha ou se ela vai dar certo. Nós vamos agora mesmo falar sobre o que é uma escolha dar certo. Então, eu vou ter que aguardar. Eu escolho, por exemplo, me casar e eu ainda não sei se isso é uma boa escolha. Eu vou ter que aguardar as consequências dessa escolha para pensar, boa escolha, escolha ruim. Agora, por que é um lapso de tempo variável? Porque a gente nem sabe quanto tempo vai demorar até efetivamente a escolha chegar. Isso é um problema. A angústia pode durar muito tempo. Quanto mais a longo prazo é uma escolha, mais tempo a gente vai ficar angustiado. Quando vocês escolhem, por exemplo, um curso superior, você escolhe ele lá no vestibular. Como você efetivamente vai poder comprovar que foi uma boa escolha? Talvez no segundo semestre você já perceba, péssima escolha. Quando eu fiz engenharia, com 2 meses eu concluí, péssima escolha. E eu escolhi de novo. Quando eu fiz direito, eu comecei o direito em 1991. E eu desisti do direito em 1998. Então, eu precisei de 8 anos para efetivamente concluir que não foi uma boa escolha. Eu escolho a psicologia em 98. Eu começo efetivamente o curso em 99. Em 99 eu já estava satisfeito com a minha escolha, porque eu achei o curso muito mais interessante, tanto em relação à engenharia quanto em relação ao direito. Porém, eu ainda não podia comprovar, ainda não tinha nem formado. Depois que eu me formo, eu começo efetivamente a psicologia, aí eu posso dizer, olha, foi uma boa escolha.
Mas como o meu objetivo na psicologia era a psicologia clínica, ela só começou a funcionar para mim aproximadamente em 2009. Ou seja, de 99 até 2009 eu não tinha ainda clareza. Foi uma boa escolha a psicologia clínica. Depois eu resolvo me tornar professor. No momento que eu resolvo me tornar, me parece uma ótima escolha, mas eu só vou saber quando efetivamente eu me tornar e ver se eu realmente vou ficar satisfeito com a minha escolha. E aqui uma diferenciação também importante para o resto do curso e também na clínica, que a angústia ela é diferente da ansiedade. A ansiedade é quando a angústia é somada com o medo do futuro. Porque o que é o medo do futuro? Eu já estou tendencioso a achar que a minha escolha foi ruim. Então, eu estou fazendo um julgamento de valor antes da consequência efetivamente chegar. Então, pessoas muito ansiosas são pessoas que não sabem lidar com a angústia e já começam a achar que foi uma péssima escolha antes de efetivamente se concretizar a escolha na existência do sujeito. Hoje a gente pode dizer, né, tem muita gente que fala que a ansiedade e a depressão são um grande mal do século XXI. Por que isso, na verdade? Por que isso é dito? Porque a gente nunca teve na história da humanidade tanta escolha. Percebem isso? Eu fiz um estudo sobre isso uma vez, que um dos motivos do sujeito estar mais angustiado e ansioso do que nunca é que agora a gente pode escolher de tudo. Antigamente, um tanto de coisa não era da nossa escolha. A mulher tinha que casar e pronto. E se ela, por acaso, não casasse, ela teria que virar freira e pronto. O filho mais velho, né, se for uma família de posses, ele vai ter que assumir o lugar do pai. Então, isso se considerava uma obrigação. Agora, hoje, a gente escolhe a profissão, a gente escolhe se quer ou não casar, a gente escolhe se quer ou não ter filho, e para cada escolha dessa vem uma dose de angústia. E se eu sou uma pessoa muito insegura, para cada decisão angustiante, eu entro na ansiedade. A outra coisa importante da ansiedade. A ansiedade é proporcional à insegurança. Quanto mais inseguro eu sou, mais difícil vai ser tomar decisões, mais eu vou ter dificuldade de sustentar a angústia e mais ansioso eu fico. Outra coisa importante é esse termo que eu acabei de colocar. Sustentar a angústia. Sustentar a angústia é sustentar esse lugar do vazio. Eu ainda não sei. Okay? E sustentar o lugar do vazio é difícil. Eu já estou começando a mostrar para vocês que sustentar a angústia é difícil. E quanto mais grave a decisão, maior a angústia, mais difícil de sustentar ela. Por isso que as decisões mais pesadas, a gente tende a adiar na medida da nossa insegurança. E aí uma coisa importante é isso também. Que as consequências, o que são as consequências? É exatamente o que vem depois da escolha, quando a escolha se concretiza na existência. Porque no momento que a gente escolhe, vai demorar um tempo até isso se materializar. No momento que eu escolho a psicologia, eu ainda tenho que passar no vestibular, eu ainda tenho que fazer o curso, eu ainda tenho que me formar, eu ainda tenho que buscar trabalho na área, eu ainda tenho que efetivamente me colocar no mercado de trabalho. Então, depois de um tempo, a consequência pode ser positiva. E o que é uma consequência positiva de uma escolha? Ela significa que a escolha gerou uma consequência de acordo com o desejo e o projeto do sujeito. E aí vem outra coisa importante para vocês entenderem. Se eu não tenho clareza o que eu quero, ou dentro de qual projeto está a minha escolha, eu vou ter dificuldade de avaliar se essa escolha foi boa ou ruim. E a gente vai ver que alguns tipos de neurose, a pessoa tem uma dificuldade enorme de saber o que ela quer. Quando eu escolho a psicologia, o que eu quero? Eu quero trabalhar como psicoterapeuta. Eu não tenho clareza disso, eu escolhi a psicologia porque alguém me contou que psicologia é legal, ou sei lá o quê, e eu não tenho clareza do meu desejo nem do meu projeto, eu vou prolongar minha angústia por muito tempo, porque eu não sei o que eu quero. Então, uma das coisas fundamentais em qualquer escolha é essa pergunta. O que eu quero? Efetivamente quero concretizar no meu futuro através dessa escolha. E o que é uma escolha negativa? Vai ser exatamente... Aliás, o que é uma consequência negativa? É exatamente o contrário. É quando a minha escolha não me leva onde eu realmente gostaria de chegar e muito menos
né, realiza algum projeto meu. Eu fico brincando que é tipo um GPS. Né? Você escolhe virar à direita, mas o GPS apontava à esquerda. O que vai acontecer agora? Todo o traçado mudou. A diferença do GPS da vida é que a gente nunca liga o GPS sem saber onde a gente quer chegar. Né? Só que na vida a gente, às vezes, é meio barata tonta. A gente vai vivendo pela vida sem parar para pensar onde eu efetivamente quero chegar. E onde eu efetivamente quero chegar é o que a gente vai chamar em Sartre de projeto existencial. O que são decisões, que a gente começou a falar na aula passada? Decisões são escolhas que o sujeito supõe ter graves consequências na sua existência. Mas olha importante esse pequeno detalhe, que o sujeito supõe. Porque às vezes o sujeito supõe que é uma escolha simples e ele não sabe que é uma decisão. Às vezes ele toma uma decisão que também nem era uma decisão. É mais simples do que ele imaginava. Por exemplo, o sujeito vai com os amigos para um bar e ele escolhe beber quando ele está dirigindo. Isso parece uma escolha, mas pode ser uma decisão. Pode ser que na volta para casa, ele meio alcoolizado, atropele alguém e esse atropelamento pode mudar completamente o rumo da vida dele. Então, o que parecia uma escolha, na verdade, foi uma decisão, porque mudou o rumo da vida dele. Ou então, né, duas pessoas vão transar e elas escolhem não usar camisinha. Isso parece uma escolha e depois que a mulher engravida, isso se mostra uma decisão. Por quê? Porque todo o rumo dos dois vai mudar completamente, né, se efetivamente a mulher engravidar. Ao mesmo tempo, vamos supor que a mulher tenha um aborto espontâneo um pouco depois. O que parecia uma decisão, de repente se torna uma escolha que pode não ter mais graves consequências. Ao mesmo tempo, pode ser que esse aborto espontâneo marque profundamente a subjetividade da mulher ou do homem e aí, de novo, se torna uma decisão. Então, no primeiro momento, o sujeito supõe que é uma decisão ou uma escolha. Mas, de novo, só quando a consequência chegar é que isso vai ficar mais claro. Diga, Mariana. Você está sem áudio. A escolha acaba virando uma decisão quando a partir dela vem alguma coisa mais efetiva ou mais duradoura. A gente pode dizer que muda o rumo da existência do sujeito. Entende? Tá. Vou de novo brincar de GPS. Você está lá, você marcou onde você quer chegar, você tem que virar à direita e você não vira. Aí o GPS retraça a rota. Pode ser que esse retraçado mude em 1 minuto, né, o seu destino. Vamos chamar isso aí de uma escolha errada. Agora, outro dia eu estava no anel rodoviário, né, quem é de Belo Horizonte conhece, e era para eu virar à direita e eu segui reto. No que eu segui reto, o GPS retraçou o meu trajeto com 20 minutos a mais, aumentando em cerca de 13 quilômetros, porque o próximo retorno era muito longe. Eu estava com a gasolina na reserva para chegar e agora já não chego mais. Agora eu vou ter que tomar outras decisões. Eu vou ter que achar um posto de gasolina, né, e eu vou ter que andar muito mais. Então, olha só, nesse contexto que a gente está dizendo, não foi uma escolha, foi, na verdade, uma decisão que alterou completamente a minha rota. Do mesmo jeito, você tem um projeto existencial, você quer, por exemplo, concluir um curso superior, e no meio do caminho algo acontece. Vamos continuar o exemplo da gravidez. E você percebe que você vai ter que trancar a matrícula um tempo para lidar com essa situação. Então, se o seu projeto ia demorar 3 anos para concretizar, pode demorar agora 5. Então, a consequência foi bem mais grave e a gravidez acabou se tornando uma decisão e não uma escolha. Agora, outro conceito importantíssimo, muito importante na clínica também, que é a responsabilidade. E a gente vai ver 3 tipos de responsabilidade. A primeira responsabilidade é a responsabilidade, vamos colocar assim, real. Porque outra coisa que a gente vai trabalhar, gente, é com o conceito de realidade. As coisas são de uma forma. O jeito que eu acho que as coisas são pode ser parecido com o que as coisas são ou pode ser completamente diferente. Se é parecido, eu estou mais próximo da realidade. Se eu estou perdido na ilusão,
Então, significa que eu não estou em contato com a realidade, e quanto mais iludido eu tiver, mais as minhas decisões e escolhas vão ser ruins. Porque mais imprevisíveis são as minhas escolhas e decisões. Então, em relação à responsabilidade real, ela é o atributo de quem efetivamente escolheu e gerou as consequências dessa escolha. Ok? Então, responsável é aquele que efetivamente escolheu. Mas como é que a gente sabe quem efetivamente escolheu? Então, vamos colocar os outros dois tipos de responsabilidade. O que é a responsabilidade subjetiva? É o reconhecimento da escolha e das consequências advindas dessa escolha pelo sujeito que efetivamente escolheu. Significa que o sujeito assume: fui eu que escolhi, fui eu que gerei a consequência e eu vou ter que lidar com isso. Agora mesmo eu vou entrar na questão da irresponsabilidade, mas eu vou dar um exemplo. Uma vez um aluno falou assim: eu não tive escolha. Meu pai me obrigou a fazer direito e eu tive que fazer. Então, esse sujeito, ele está, na verdade, se desresponsabilizando da escolha e responsabilizando o pai dele. Será que é verdade? Será que ele não teve escolha? Ou será que ele escolheu e hoje diz que não escolheu, porque, na verdade, ele não gostou da escolha que ele fez? E a gente vai ver que a pessoa que se desresponsabiliza, ela geralmente só faz isso quando a consequência é muito negativa. Aí eu perguntei para esse aluno: mas o que o seu pai fez? Seu pai colocou uma arma na sua cabeça? Seu pai efetivamente te algemou? Aí ele: não é bem assim. Eu falei: peraí, você não foi tão obrigado assim. Não, meu pai falou que se eu escolhesse outro curso, ele não iria me ajudar de forma alguma. Então, pronto, agora eu já disse que você fez uma escolha. Você escolheu entre fazer o que o seu pai queria e ter os benefícios que o seu pai te dava, ou fazer o que você queria e ter que se virar absolutamente sozinho. Entenderam que isso é uma escolha? Então, se o curso dá errado, você tem responsabilidade. Se você não gosta, você tem responsabilidade. Outra coisa é: meu pai me obrigou a casar. A mulher engravida, meu pai me obrigou a casar. Obrigou mesmo? De novo, colocou uma arma na sua cabeça? Ou fez uma chantagem, fez uma pressão? Porque talvez você pudesse escolher não casar e lidar com as consequências disso. Então, a coisa tem que ser avaliada mais profundamente para ver até que ponto houve uma escolha ou não houve uma escolha. Então, de novo, gente, a vida é bem mais complicada do que parece. E qualquer escolha gera uma responsabilidade no sujeito, mesmo que ele negue. Então, o que vai ser agora? Um outro conceito, que eu vou chamar aqui de responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é a atribuição a um sujeito das consequências de uma escolha, que pode ter sido feita por ele ou não. Então, é quando o sujeito vira objeto. Alguém está dizendo que a responsabilidade é dele. O meio está dizendo que a responsabilidade é dele. Isso não quer dizer que seja. Isso é só a fala do meio. E aí a gente tem um exemplo disso no sistema nosso judiciário. O judiciário pode responsabilizar um sujeito por um homicídio. O juiz pode falar: ele efetivamente matou. Mas pode ser que ele não efetivamente matou. Pode ser que ele não tenha conseguido se defender adequadamente e todas as provas apontavam para ele, e a pessoa que realmente cometeu o homicídio conseguiu sair dessa, conseguiu se livrar das consequências. Entendeu? Então, o sujeito foi atribuído a responsabilidade e ele não tinha. E é um caso que vive acontecendo na justiça. A gente vê, às vezes, umas notícias do tipo: depois de 15 anos que o cara estava preso, a justiça percebeu que não tinha sido ele, porque apareceu o real assassino. Então, ele foi responsabilizado objetivamente, mas ele não era realmente o responsável. Aí, de novo, a ideia do real, do objetivo e do subjetivo. Então, o erro da justiça é o que a gente mais vê quando a responsabilidade objetiva não é devidamente apurada. Então, aí a gente vai chegar a um conceito bem
bem fraquinho, tá, gente, sobre justiça. Justiça é um negócio que está sendo discutido desde que o mundo é mundo. Né? É uma discussão muito importante, que ainda ninguém chegou ao final dela. Porém, eu vou dar uma definição simplista de justiça que vai ser muito útil para a gente avaliar, né, no nosso cliente ou na psicoterapia vai ser bem útil. Que é a ideia de que a justiça é quando a responsabilidade objetiva está correta. O que significa isso? Que o que atribuem como responsabilidade do sujeito é mesmo a responsabilidade dele. Então, existe também a injustiça. Injustiça é quando a responsabilidade objetiva está incorreta. Eu vou completar nesse slide, que tem mais um detalhe importante, que existe também a justiça, a injustiça que é feita pelo próprio sujeito. O que significa isso? Que o sujeito se atribui uma responsabilidade que ele efetivamente não tem. Já chegou clientes para mim do tipo, eu me sinto culpado porque o meu pai fumou a vida inteira e morreu de câncer. Aí, o que está acontecendo nesse caso? O sujeito está sendo injusto com ele mesmo. Ele está dizendo que ele tem responsabilidade pelo câncer do pai, porque ele supõe que poderia ter feito o pai parar de fumar. Então, o que ele está fazendo? Ele está retirando a responsabilidade do pai. Eu poderia ter salvo meu pai? Será que poderia? Porque, lembrando que, se a liberdade é o que a gente acabou de definir, o pai dele é livre. É o pai dele que está acendendo cigarro após cigarro. Então, toda vez que a gente é injusto com a nossa própria responsabilidade, vai vir uma emoção. E essa emoção, ela é o sintoma de que alguma coisa injusta está acontecendo. Quem sabe qual é essa emoção? Qual é a emoção de quando eu me responsabilizo pelo que eu efetivamente não sou responsável? E que, de certa forma, eu estou tirando a responsabilidade de outra pessoa. Alguém sabe? Já vou te chamar, tá, Raíssa? Só um minutinho. Ninguém imagina? Uma emoção bem comum. Será que é tristeza? Vai ter tristeza, mas é uma emoção vinculada a isso, que a tristeza pode acontecer em várias situações. Chama culpa, gente. Culpa, sim. Culpa. Okay? Culpa é um sentimento negativo, é outro conceito que a gente vai ver mais para frente, vinculado a uma responsabilidade que eu retiro do outro e eu me sobrecarrego. E aí vem uma coisa muito boa, sabe, da gente estar lidando com a psicoterapia. É que as emoções são um indício da realidade. Você está sentindo culpa, você está se sobre-responsabilizando e desresponsabilizando alguém. E a nossa tarefa terapêutica, diante do sujeito culpado, é avaliar até que ponto ele é efetivamente responsável ou não. Quando a gente chega no equilíbrio da responsabilidade, e aí é uma vantagem, porque na justiça isso é muito mais, né, no sistema judiciário isso é muito mais confuso, mas quando a culpa do sujeito acaba, quando ele se sente leve em relação à situação, significa que ele corrigiu a devida responsabilidade. Ele pode dizer, eu tenho uma certa responsabilidade, sim, mas ela não é do jeito que eu imaginava e com isso a culpa vai embora. Tá? Então, isso já vale para vocês. Todo sentimento de culpa que você tiver tem a ver com uma sobre-responsabilização de alguma situação e uma desresponsabilização em algum relacionamento. Diga, Raíssa. Se, por exemplo, quando você pensa em uma situação que tem mais de uma pessoa envolvida e que um é responsável ali, no caso, por exemplo, abuso sexual, ou, igual você falou, né, no caso de alguém que aponta uma arma na cabeça, a outra pessoa, nesse momento, ela não tem responsabilidade nenhuma, é isenta, porque ela é tratada como um objeto, ou como que seria o papel dessa outra pessoa em relação à responsabilidade? Pois é, isso é muito complicado, Raíssa. Isso é uma situação, ainda mais quando fala de abuso sexual. O que eu vejo de forma geral, e que eu costumo ver no consultório, em situações de abuso sexual, muitas vezes é completamente responsabilizado o abusador. Mas, às vezes, o abusador é o namorado da mãe, que a mãe deixou a filha sozinha com ele
antes de conhecê-lo bem, e a filha começou a ser abusada por ele durante anos. E aí a filha não deu conta de contar para a mãe, a gente vai ter que entender melhor por que isso aconteceu, e a mãe, de uma forma irresponsável, deixava a filha com esse cara todo santo dia e ia trabalhar. O que a gente trabalha nesse caso? Tem muito mais coisa para ver. A responsabilidade não é unicamente do abusador, percebe? Tem uma responsabilidade da mãe, que julgou que estava diante de um sujeito confiável e descobriu, sei lá, depois de 3 anos, que o cara não era confiável e a filha estava sendo abusada esse tempo todo. Então, de novo, isso não é algo que a gente possa decidir. A gente não pode decidir, enquanto terapeuta, quem é ou não é responsável. O que a gente pode perceber é as emoções vinculadas. Muitas vezes, a pessoa que foi abusada sexualmente, ela se sente culpada pelo abuso. Eu decepcionei minha mãe, eu decepcionei meu pai. Então, olha, tem coisa estranha aí. Você é a vítima e ainda está se sentindo culpada. E muitas vezes ela desenvolve um ódio pelo abusador. E esse ódio, isso também representa, né, uma emoção desequilibrada. Muitas vezes esse ódio vem porque a pessoa está, eu gosto de usar um termo que uma vez o supervisionando usou, essa pessoa está passando pano para a mãe. Mas foi a sua mãe que te deixou sozinha, foi a sua mãe. Muitas vezes a filha fala com a mãe e a mãe não acredita. Né? Eu já trabalhei muito tempo com abuso sexual, sabe? Eu trabalhei um tempo na política pública e eu via isso. Eu via, opa, essa mãe aqui não está limpa nessa história. Esse pai aqui não está limpo nessa história. Esse irmão, essa irmã também não. Entendeu? Então, a gente vai fazer reduções fenomenológicas da história desse abuso, o que é bem, inclusive, sofrido, né, para a pessoa que tem terapia, mas que faz parte da terapia, onde ela vai reconstruir essa história de uma forma mais real, partindo do pressuposto que é o real. Ficou mais claro? Então, eu não tenho uma fórmula, sabe como? Para saber quem foi ou quem não foi. Mas eu tenho conceitos e eu tenho a prática do consultório para me ajudar. Kerlen. Eu tenho um exemplo pessoal para dar nesse caso. A minha filha, na pandemia, meus 2 filhos ficaram doentes. A minha filha teve depressão e um início de anorexia, e o meu filho teve toque. E depois disso, a minha culpa foi tão grande que eu entrei em depressão. E eu tinha esse sentimento, precisei ir para terapia, né? E eu achava que a culpa era totalmente minha, que eu tinha feito alguma coisa errada e eu queria muito descobrir o que eu tinha feito de errado. Então, eu fiquei parada nisso, pensando, fazendo retrospectiva, pensando onde eu tinha errado. Acho que é um exemplo para dar, né? Que depois da terapia eu comecei a perceber que podia até ser que eu tinha feito alguma coisa, mas eu não quis fazer, né? Eu fiz o que eu podia e o que eu achava que era certo. O que você deu conta, não é isso, Kelly? Sim. Mas é importante frisar que essa questão que você traz para a sua terapia, ela é a melhor questão que existe para a terapia, que é a pergunta, o que eu fiz de errado? Porque geralmente a pessoa culpada, ela julga que ela é muito mais errada do que ela imagina. Certo? Agora, ao mesmo tempo, tem a pessoa raivosa. A pessoa raivosa, ela se julga muito menos responsável do que ela efetivamente é também. Então, a terapia é um lugar de correção da percepção da realidade, né? Onde eu vou ver efetivamente onde eu errei, mas eu vou ver efetivamente onde outras pessoas erraram e a responsabilidade de cada um. E a maternidade, né, gente? A maternidade, exatamente por uma série de introjeções, que é um conceito que eu ainda trabalhei com vocês, ela é muito pesada. Parece que a mãe é responsável por tudo e parece que o pai, pagando as contas, já está ótimo. Então, o lugar da maternidade é um lugar muito cheio de culpa. Isso também tem que ser visto com muito cuidado na terapia, porque é um lugar de responsabilidade, mas não é um lugar de responsabilidade total. E a gente nunca sabe onde isso vai dar. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente nunca sabe que isso vai dar. Uma vez uma cliente me procurou porque ela estava se sentindo muito sobrecarregada pela maternidade. Por quê? Ela tinha acabado de ter filhos gêmeos
era uma gravidez que não foi planejada, e de repente ela começou a não conseguir dar conta de nada, porque ela atribuiu a ela mesma a responsabilidade completa sobre os filhos. Aí um dos gêmeos ficou doente e teve que ser internado e quase morreu, e ela pirou. E ela começou a se perguntar como eu, enquanto mãe, permiti isso acontecer. Então, quando a pessoa chega com essa demanda, eu já vejo um tanto de coisa. Eu já pergunto, mas o que é ser mãe para você? E ela solta aqueles chavões engraçados, sabe? Depois a gente vai trabalhar o que são os chavões também, né? Que no fundo é só uma vontade que a realidade fosse mais simples. Aí ela falou uma frase que minha mãe também costumava dizer, que mãe é padecer no paraíso. Aí eu só pensei comigo, na minha cara de paisagem, ô bobeira, né? Ô negócio, o que dizer realmente? Aí depois ela falou assim, mãe é um lugar de amor incondicional. Aí eu penso com a minha cara de paisagem, amor é um conceito que ninguém sabe direito. Amor incondicional, será que ele é possível? Como é que é o amor incondicional? A gente não sabe nem o que é o amor, imagina que tem um outro tipo de amor que é mais pesado ainda, que é sem condição nenhuma. Né? Aí eu já começo a ver, né? À toa que ela está sofrendo com a maternidade. Né? O amor dela tem que ser incondicional. A pessoa tem 30 anos de idade, acabou de ter uma gravidez inesperada, e agora ela vai ter que ter amor incondicional. Quem tem amor incondicional? Jesus? Buda? Gandhi? Que história é essa? Do que a gente está falando? E aí começa a terapia. E vocês vão perceber também que a terapia é uma exploração existencial. Então, eu não vou ficar preso na maternidade. Eu vou olhar toda a vida dela. E quando a gente chegou na sexualidade dela, eu percebi que ela tinha uma sexualidade muito travada, uma dificuldade imensa de chegar no orgasmo e um certo nojinho do sexo. E à medida que eu fui aprofundando nisso, uma hora, sem mais nem menos, ela começou a chorar e ela me conta de um episódio onde ela foi abusada sexualmente aos 5 anos de idade por um primo de 16. E na hora que isso acontece, que ela começa a me narrar, e na dor, ela fala assim, e a culpa foi da minha mãe. Por quê? Porque na história a mãe dela engravidou com 16 anos, era uma adolescente totalmente irresponsável, que não quis assumir a gravidez e nem falou que também não ia assumir nada. Então ela era uma criança rotativa, você sabe? Criança rotativa é aquela que toda vez que a mãe quer ir em algum lugar, deixa na casa de alguém. Aí deixa na casa de uma tia, deixa na casa de outra tia, deixa na casa da avó, deixa na casa da outra avó. Então ela foi jogada durante a infância dela, e numa dessas a mãe dela deixou com uma tia, que tinha um filho de 15 anos, e a tia também saiu, deixou ela sozinha com o primo, e o primo abusou sexualmente dela. E é interessante como é que funciona a terapia, gente, porque esse abuso sexual nunca tinha sido efetivamente examinado por ela. Era algo que estava no fundo da percepção dela, né? A gente vai ver o conceito de figura fundo na Gestalt, e ela nunca trouxe para foco. No que ela trouxe para foco, a primeira coisa que apareceu foi uma raiva imensa da mãe e uma raiva não tão grande da tia e nem do primo, mas a mãe. Aí ela, com 5 anos de idade, tirou uma conclusão. A culpa é da minha mãe. E ela desenvolveu ódio pela mãe dela. Aí eu fui entender melhor esse ódio, e ela falou assim, porque tudo que me acontece de ruim com uma criança é culpa da mãe. Aí eu, olha, aí eu trouxe para ela, no lugar de mãe, você concorda com isso? E ela percebeu, nossa, mas é muito pesado isso, né? Então, o que ela percebeu, gente? Ela tirou uma conclusão muito pesada, com 5 anos de idade, e aí vem uma frase que eu gosto de dizer para o cliente, toda conclusão que uma criança tira é uma conclusão infantil, é sempre uma conclusão maniqueísta, não é um pensamento complexo, porque a criança não tem condição de ter um pensamento complexo, ela culpou completamente a mãe dela, ela desenvolveu uma raiva, um rancor e um ódio crescente contra a mãe dela, e quando ela virou mãe, o que aquele pensamento infantil fez com ela? Eu tenho que ser melhor do que a minha mãe. Nada de ruim pode acontecer com meus filhos. Na hora que ela percebeu, foi ela que teve essa percepção toda, eu fui só guiando através de perguntas, sabe? Eu só fui fazendo reduções fenomenológicas, e ela pôs a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, eu estou sendo muito injusta comigo, eu também estou sendo injusta com a minha mãe. Ela tinha 16 anos, ela era irresponsável, tudo bem. Mas a conclusão que eu tirei, que mãe é responsável por tudo, está acabando agora com a minha vivência de maternidade. E aí eu propus para ela, então, uma reformulação.
Então, o que você acha, então? Qual que é o lugar de mãe? E ela pensou, olhou, isso assim, chorando e emocionada, e falou: mãe é essa que faz o possível, mas que não dá conta de proteger completamente a criança, porque a criança está sujeita a muitas coisas que não são da responsabilidade da mãe. E aí vem aquele momento, que vem depois do insight, que é uma respirada. Ela soltou. E aí, a partir desse momento, isso aí não foi com nenhuma nem duas sessões, isso aí foi mais ou menos uns 3 meses de terapia, ela voltou outra. E ela falou assim: agora eu estou entendendo melhor o lugar da minha responsabilidade, da responsabilidade da minha mãe, da minha tia, do meu primo. E ela conseguiu lidar muito melhor com a maternidade. E a gente efetivamente finalizou a terapia com meros 4 meses, que foi o suficiente para ela lidar melhor com a situação. Todos os conceitos aqui, gente, estão presentes, estão vendo? Só que estão presentes na prática terapêutica. Né? Então, o conceito vai nortear a gente. O que eu vi de cara? Olha, tem uma injustiça com o lugar de mãe, que acaba sendo o lugar dela, percebe? Baseado numa experiência real, né? Uma experiência efetiva que ela teve de dor, e ela não soube lidar com nada disso. E ela não teve ninguém para ajudá-la a lidar com 5 anos de idade. Até porque ela desconhecia, né, completamente que haveria um lugar para lidar com isso tudo. Agora vem, eu coloquei aqui, a grande questão e a grande angústia de todo ser humano que entende como o jogo funciona. Eu estou explicando para vocês como o jogo funciona, que é como efetivar meus desejos e projetos através das minhas escolhas. Ou seja, como escolher e decidir bem. Imagina que delícia isso. Aprender como é que escolhe e decide bem. Tem uma fórmula para isso. Para eu decidir escolher bem, eu preciso ter muita clareza do que eu quero, de qual é o meu projeto, da minha capacidade de efetivamente colocar esse projeto em prática e se o meio está aberto para realmente esse projeto ser acolhido no meio. Então, eu tenho que fazer uma análise apurada de o que eu quero, quem eu sou, o que eu dou conta, onde eu estou inserido, até que ponto o meio vai me limitar no meu projeto e quais decisões vão ser adequadas para esse projeto. Vou dar um exemplo do Instituto de Gestalt. A primeira vez que eu pensei numa pessoa jurídica foi em 2007. Em 2007, eu não conseguia nem manter um consultório, quanto mais abrir uma empresa. Então, eu poderia ter tentado, feito um empréstimo e começado um instituto na época de 2007, mas seria uma péssima escolha, porque eu não tinha capacidade de realização e o meio também não ia acolher, porque eu não via quem ia realmente se interessar por uma pessoa jurídica que eu fosse abrir. Não aconteceria. Eu iria simplesmente falir. Então, se eu tenho uma determinada neurose com dificuldade de ler o meio, eu vou abrir e depois vou me estrepar. Então, o que aconteceu? Em 2016, eu reativei o projeto numa outra situação profissional. Eu já era professor universitário. Muitos alunos estavam me pedindo para eu abrir um instituto de Gestalt, porque eles estavam se formando e queriam continuar a formação deles. Eu já tinha uma capacidade financeira adequada, eu tinha dinheiro para investir numa empresa, para alugar uma casa, para reformar essa casa. Então, eu efetivamente tomei a decisão de começar um instituto de Gestalt em 2016. E ele começou mesmo, foi em 2017. Então, olha que interessante. Do momento que eu quis até o momento que eu decidi, se passou 9 anos. Então, foi uma excelente decisão. Por quê? Porque eu fiz uma leitura, eu quero, mas eu não tenho capacidade. Vários tipos de capacidade me faltavam e o meio não está propício. Em 2016, o meio estava propício. Os alunos estavam me pedindo, eu tinha grana, eu tinha conhecimento, eu já tinha um certo respaldo na área de Gestalt, eu já era reconhecido como um bom gestaltista, foi a hora de começar. Então, qual que é a fórmula, gente? A fórmula é simples. Ampliação de consciência. Através da ampliação de consciência, eu tenho uma maior percepção dos meus desejos, das minhas capacidades, dos limites e das possibilidades. Entendeu? E é isso, e por isso que eu sou extremamente orgulhoso da prática psicoterapêutica que eu faço. Porque é isso que eu tenho a oferecer para o meu cliente. Eu não vou dar dicas, eu não vou dar conselhinhos, eu não vou apontar caminhozinhos para ele,
porque isso eu acho ingênuo. Eu tenho uma coisa muito melhor para te proporcionar. Eu vou te ajudar a olhar para a realidade, tanto sua, quanto dos outros, quanto do meio, quanto da sua relação com o meio, de uma forma diferente. E a partir de uma psicoterapia de sucesso, você vai ser muito mais capaz de realizar os seus desejos e projetos, que não me importam. Certo? Eu também não vou ficar enchendo o saco do cliente. Isso pode, se não pode, se deve, não. Eu não entro numa perspectiva moralista. Eu só ajudo a pessoa a olhar a realidade com mais clareza. E se vocês pararem para ver, eu já estou fazendo isso com vocês. Eu já estou ampliando a capacidade de vocês de entender a realidade, com conceitos fundamentais, né? Como o conceito de liberdade, como o conceito de consequência, como o conceito de responsabilidade, o conceito de angústia, ansiedade e justiça.